Muito bom. Quero compartilhar uma palavra então com vocês em Josué, no capítulo 6, ok? Josué 6, eu vou ler 2 versículos só, preste muita atenção. Diz assim a palavra do Senhor: tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas. Diz aí comigo: tão somente guardai-vos das coisas condenadas. Amém, queridos? Curva a sua cabeça, quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por esse tempo que nós estamos diante da Tua poderosa palavra. Nós clamamos que o Senhor fale no nosso coração. Senhor, queremos e precisamos tão desesperadamente, muito mais do que palavras, muito mais do que ensino humano. Nós precisamos, Senhor, que o Senhor ministre a palavra no nosso coração, que o Senhor nos ensine, que o Senhor revele, que o Senhor tire o véu, que o Senhor desvende os mistérios da Tua palavra para nós, Senhor. E o Senhor, pela Tua misericórdia, conserte, nos desafia a consertar o que não está certo, Senhor, o que está nos prejudicando. Faz isso, Senhor, em nome de Jesus. E como igreja, nessa noite nós declaramos: contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão. E nós declaramos que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir toda a obra do diabo. Então nós declaramos que toda a obra do diabo contra a revelação da palavra de Deus já foi quebrada na cruz, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê na sua oração, aplauda bem forte o nome de Jesus. Muito bem. Então eu amo essa história, vocês conhecem bem essa história, quando Israel vai tomar posse da terra prometida, né? Uma história totalmente de conquista. E é interessante porque Jericó vai ser a primeira cidade que eles vão conquistar. Então Deus deu uma terra, prometeu uma terra para eles, e a primeira cidade que eles vão conquistar é a grande Jericó. Interessante que eles começaram pelo maior. Deus deu logo o maior, Deus deu logo o mais poderoso para eles. Agora, era uma cidade, nós sabemos, a Bíblia diz que tinha uma muralha intransponível, impossível de passar, um exército poderoso. Os espias mesmo disseram assim: olha, eles têm carros de ferro, eles são poderosos demais, um exército muito grande. E também a Bíblia diz que eles tinham gigantes, muitos gigantes. Os espias disseram que eram homens de altíssima estatura e muito poderosos. Mas nós sabemos que Deus deu um comando então para o Josué. Disse para o Josué o seguinte: olha, vai ser assim, vocês vão dar uma volta com todo o povo em volta da muralha, uma volta por dia, durante 7 dias, e no 7º dia vocês vão dar 7 voltas, 13 voltas ao todo. Quando acabarem as voltas, vocês vão gritar e os muros, as muralhas de Jericó vão cair. Mas aí uma observação: quando vocês entrarem para conquistar a terra que agora é de vocês, não é? Então Deus deu uma instrução, e a instrução foi essa que eu acabei de ler: tão somente guardai-vos das coisas condenadas. Não peguem nas coisas condenadas. Como assim? Deus tinha falado para eles que toda prata, todo ouro, os utensílios de bronze, o ferro, são consagrados ao Senhor. Então é condenados para vocês, é condenado para vocês, pertence ao Senhor, vocês não podem pegar para vocês, porque Jericó era a primeira cidade, era a primícia, e a primícia, nós temos aprendido, é do Senhor. Agora vamos ver, é interessante porque qual é o desfecho dessa história? As muralhas caem, eles entram, toda a nação de Israel entra em Canaã, entra em Jericó, toma posse da promessa. Irmão, pensa na vitória. Eu quero que vocês se identifiquem com isso. Já pensou, você está sonhando com algo muito grande, sei lá, está sonhando com a casa, está sonhando com aquele emprego, com aquele concurso, você tá, sabe, você tem um sonho. Deixa eu perguntar, tem alguém que tem um sonho muito grande aqui, né? A gente ouviu uma palavra tão maravilhosa, gente, você não pode faltar o Tadel. Essa palavra do Tadel foi maravilhosa demais, né? Então, fala sobre isso, né? Da gente pensar grande, da gente sonhar grande. Então, deixa eu ver quem é que tem um sonho grande aí. Aí já pensou? Chegou o dia, você conquistou seu sonho. Digo, uau!
né? Como você estaria com o sonho conquistado, né? Com a vitória na mão? Irmãos, eles realizaram o sonho e foi uma coisa sobrenatural. Eles sabiam, não foram eles. Eles derrubaram uma muralha sem canhão, nem existia isso, não é? A muralha caiu no grito de fé deles. A muralha caiu deles ficarem obedecendo a palavra e ficarem andando em volta da cidade. Foi Deus. Eles entraram, eles venceram gigantes, fortemente armados. Foi um grande milagre que aconteceu na vida financeira deles. Uma grande vitória. Eles entram então em Canaã, Jericó e tomam posse. Maravilha. Agora vai acontecer alguma coisa aqui, presta atenção, não perca isso. Isso aqui é uma chave que vai acontecer. Eles estão felizes, celebrando, está tudo bem. O nosso sonho foi realizado. Passamos 400 anos de escravidão no Egito, mas chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. Eles estavam cantando, que maravilha. Aí beleza, eles vão para a próxima cidade, porque não era só uma cidade, era todo um território. Canaã era muito grande. Então agora eles vão para a próxima cidade, que é uma cidade pequena chamada Ai. Como que é o nome da cidade? Ai. E eles vão para Ai. E aí, irmãos, olha só, o detalhe que vai acontecer aqui. Eles vão tomar uma decisão errada. Eles vão tomar uma decisão financeiramente errada. Olha o perigo. Às vezes a gente está bem na foto, a gente conquistou algo, a gente ganhou aquilo ali, já está na conta, a gente está desfrutando daquilo e a gente toma uma decisão errada, uma decisão financeira errada, toma um prejuízo que quebra a pessoa. Nem vou pedir para você levantar a mão quem já passou por isso, porque eu sei que muitos de nós já passamos por isso. E aí eles passam exatamente por isso. Eles vão para Ai, de sapato alto, venceram Jericó. Como que eles não vão vencer Ai? E quando eles chegam em Ai, os espias que vão ali dizem assim: está muito fácil, está muito fácil, a gente não precisa gastar energia aqui. Eles voltam lá com Josué e falam assim com Josué: Josué, nem precisa gastar energia nem soldado. Vamos tirar férias em Jericó, na nossa bênção, vamos curtir a nossa bênção e vamos enviar para lá só 3 mil homens. Vai ser fácil demais, uma cidade fraquinha, eles nem têm armamento suficiente, um exército fraco, vai dar boa, como o curitibano diz, né? E aí eles vão, irmãos, e acontece algo incrível, porque eles perdem a batalha. Eles são humilhados por Ai, eles saem correndo desesperados de Ai, um monte de soldado morre, uma tragédia. E a Bíblia diz que aqueles soldados que ficaram lá em Jericó, na terra da vitória, esmoreceram o seu ânimo. Eles ficaram tão desanimados, tão apavorados. O que está acontecendo? E o próprio Josué, a Bíblia diz, rasgou as vestes, jogou terra na cabeça e começou a chorar desesperado, dizendo: Senhor, o Senhor nos prometeu que aonde nós pisássemos a planta do nosso pé seria nosso. Nós pisamos a planta do nosso pé em Ai e aconteceu isso, essa tragédia. O que é que está acontecendo? Irmão, ele está orando. A Bíblia diz que ele está orando, e olha só o que vai acontecer aqui. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te. Já viu quando Deus manda o crente levantar da oração, para de orar, né? Ele fala assim: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou, não adianta você orar, não adianta você jejuar, não adianta você chorar, o princípio está quebrado. E ele diz: Israel pecou, violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas. Lembra? Todo o ouro dessa cidade, toda a prata dessa cidade, todas as coisas preciosas dessa cidade, que é a primeira, é a primícia, vocês não colocam a mão de vocês. Deus só falou isso, disse: olha, atentem só para uma coisa, quando vocês entrarem, eu vou dar para vocês a bênção, mas quando vocês entrarem, Canaã e tudo que tem lá, o Jericó e tudo que tem lá é meu, não peguem. O que foi que eles fizeram? Pegaram. E aí olha só o que vai acontecer. Eles tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. É Deus que está falando para Josué. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles. Porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Diga uau! Então Deus fala para Josué: levanta daí, para de orar e vamos resolver esse problema. Vamos fechar essa brecha.
Vamos tirar a coisa roubada do meio de vocês. É por isso que vocês estão correndo do inimigo de vocês. É por isso que ao invés de vocês tomarem posse da bênção, vocês estão sendo humilhados pelo inimigo. Deu certo em Jericó e vocês estavam de boa, porque o princípio estava íntegro, estava inteiro. Aí vocês em Jericó tocaram na coisa condenada. Vocês pegaram aquilo que vocês não podiam pegar. E agora vocês foram para Ai, para uma cidade pequena, e vocês foram humilhados. Eu não estou mais no meio de vocês. Para eu voltar, vocês precisam resolver essa parada. Tem alguém me entendendo aqui? Irmãos, nosso tema nessa noite, a mordomia das nossas finanças. Nós estamos falando por 4 semanas, né? Essa é a 5ª, sobre mordomia. Falamos mordomia em várias áreas. Eu queria concluir essa série de mensagens. Depois você pode até olhar lá no YouTube, é muito legal. A gente falou sobre mordomia em várias áreas. Hoje a gente vai falar sobre a mordomia nas nossas finanças. Lembra do nosso versículo que a gente usou todas essas vezes aqui? Bora ver se a gente consegue memorizar. É importante a gente memorizar isso, né? Tudo que existe nos céus e na terra é seu, ó Senhor, e seu é este reino. Nós adoramos a Deus porque Ele dirige todas as coisas. Que mais? Riquezas e honra vêm somente do Senhor, e Ele é o governador de toda a humanidade. A sua mão controla força e poder, e é por sua vontade que os homens se tornam importantes e recebem força. Sabe, nós temos que ter isso na nossa mente, na nossa cabeça. Tudo que existe no céu e na terra pertence ao Senhor. Essa tem que ser a revelação da nossa vida, né? Então, é isso que está acontecendo aqui. A maneira como eles lidaram com o dinheiro, não é? Com a bênção, com as finanças, com o que eles receberam de Deus, determinou a derrota na vida deles, não é? Até tem uma frase aqui que eu queria que vocês repetissem comigo. Então, a maneira que lidamos com o dinheiro é uma mensagem que damos para Deus a respeito do lugar que Ele ocupa no nosso coração. Vamos de novo, bem forte agora com fé. A maneira que lidamos com o dinheiro é uma mensagem que damos para Deus a respeito do lugar que Ele ocupa no nosso coração. Que coisa interessante. Olha, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Mais de 500 versículos na Bíblia relacionados à oração. Um pouquinho mais do que 500. 500 versículos relacionados à fé. Interessante, mas olha só. 2.350 versículos relacionados a dinheiro e bens na Bíblia. Uau! 4 vezes mais versículos sobre dinheiro. Muito, na verdade, mais do que 4 vezes, quase 5 vezes mais sobre dinheiro e bens do que sobre oração e fé. Olha só que coisa interessante. Das 38 parábolas de Jesus, 16 foram relacionadas a dinheiro e bens. Uau, tem uma mensagem subliminar aqui, né? Agora veja bem, irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui, antes de eu entrar nessa questão aqui com você. Eu fico impressionado como que Satanás tem intimidado a igreja para não falar desses assuntos, não é? Para que ele avance com os seus intentos no seu reino. É impressionante. Agora o Antônio estava trazendo trouxe uma pesquisa, 2 pesquisas, uma da UOL, não é? Olha só, agora a gente estava olhando ali as principais causas de divórcio. E você sabe, o divórcio não é só separar o homem da mulher. O divórcio destrói a criança, não é? Aquela criança cresce destruída, vira um adulto despedaçado. Não é? Esse é o objetivo dele, destruir a sociedade através do divórcio. Então veja bem, o Antônio trouxe a informação, né? A pesquisa dizia o seguinte, que a principal causa de divórcio, as 2 pesquisas diziam que a principal causa de divórcio, sabe qual é? Por problemas financeiros. A principal causa de divórcio. Sabe qual é que é a segunda? Falta de sexo. Já pensou? Aí, irmãos, é interessante, porque as 2 pesquisas, né, falavam sobre isso. Agora veja bem, e são 2 assuntos que não se pode falar na igreja, né? Esses dias a Meila, né, falou sobre sexo ali com as irmãs casadas. Irmãos, foi um escândalo. As irmãs saíram escandalizadas. Como pode falar sobre sexo na igreja? Irmãos, e aí você vê, né, como que a vida sexual
das pessoas, inclusive da igreja, está de cabeça para baixo. E a igreja e a Bíblia não tem pudor para falar sobre sexo. Abre o jogo. Por exemplo, olha, eu falei, né, de manhã, que é o versículo preferido do Antônio, do pastor Antônio, que fala, olha, Provérbios 5,19 fala assim: alegra-te com a mulher da sua mocidade, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Olha só, sacia-te sempre, não é? O que mais? Embriaga-te, claro, não é com álcool, né? Embriaga-te com as suas carícias sempre, em todo o tempo. É a Bíblia que diz. Quando que é o negócio? Todo o tempo, sempre. Aí o cara fala assim: mas isso aqui é coisa do Antigo Testamento. Irmão, no Novo é pior ainda. O apóstolo Paulo vai dizer assim para os casais, lá em 1 Coríntios 7: não vos priveis um ao outro. O seu corpo, marido, não é seu, é dela. O seu, esposa, não é seu, é dele. Não se privem um do outro, a não ser se vocês concordarem entre vocês, por breve tempo, diga breve tempo, para se dedicar na oração. Olha como que a Bíblia é séria sobre esse negócio. Não, mas a igreja não pode falar sobre isso. Irmãos, e outro tema que a igreja não pode falar é sobre dinheiro, sobre finanças. E aí a igreja diz assim: falar de dinheiro na igreja não é uma coisa espiritual? Como que não espiritual, irmão? Se tem 2.350 versículos sobre dinheiro, e 500 sobre fé, e 500 sobre oração, e quem mais falou de dinheiro na Bíblia foi o pastor Jesus. Como que não é espiritual? Irmão, é o dinheiro ou a falta de habilidade de lidar com o dinheiro que está destruindo as famílias. Nós precisamos tratar desse assunto, sim, isso é muito sério. Quem está comigo? Estão prontos? Abra o seu coração, irmão, te desarme, não é? Se desarme. Então veja bem, o que eu quero conversar com vocês hoje? A mordomia das finanças. Quando nós santificamos o primeiro, a primícia, né? Eu quero colocar aqui, eu não estou dizendo que dízimo é igual a primícia na Bíblia, não é isso. Eu estou falando que o dízimo, por exemplo, é uma espécie de primícia, ou seja, de primeiro, uma parte que você separa para Deus em primeiro lugar, é uma primícia. E o que eu quero te mostrar 3 coisas que acontecem quando a gente faz isso com o nosso dinheiro, com as nossas finanças, baseada, claro, nessa história que nós acabamos de ler, né? A história do Acã, a história do povo de Israel. Ok? Estão prontos? Vamos avançar? Então a primeira coisa aqui, o que acontece então quando nós realmente entregamos a primícia, o dízimo? Então, olha só, a primeira coisa, grita aí comigo: todo o resto é santificado. Agora grita com fé: todo o resto é santificado. Quando você separa o primeiro para Deus, todo o resto é santificado. Olha o que diz Romanos 11,16. Se forem santas, Novo Testamento, se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Isso é um princípio. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Então, Jericó era a primícia, era a primeira cidade. Por isso que Deus disse: olha, nas outras batalhas, vocês vão conquistar, e vocês podem pegar os despojos para os soldados, mas nessa primeira não. Nessa primeira, a primícia é minha, vocês não toquem nela. Olha o que diz aí Êxodo 23:19: as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do teu Deus. Aonde é que é para trazer as primícias? A igreja, tem que trazer para a casa do Senhor. Agora, Êxodo 13, versículo 2, olha o que diz aí: consagrai-me todo o primogênito. Então não é só a colheita, a plantação. Olha o que diz: consagrai-me todo o primogênito. Ou seja, tanto de animais quanto humanos, né? Todo o que abre a madre de sua mãe, ou seja, o primeiro filho, entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, olha o que diz a Bíblia: é meu. De quem são as primícias? É do Senhor. Ele diz: é meu, ele está reivindicando. E outra coisa que ele vai dizer em Levítico 27:26: a primeira cria das vacas, ovelhas ou cabras pertence a Deus, o Senhor. Portanto, ninguém poderá oferecê-la ao Senhor, pois já pertence a Ele. Isso aqui é legal, né? Isso aqui é legal. Porque, veja bem, a pessoa pensa assim: puxa vida, nasceu o meu primeiro bezerro. Aquela pessoa lá daquela época, nasceu o primeiro bezerro, vou dar para o Senhor. E, meu irmão, você não pode dar, eu não posso dar para o Antônio o relógio do Antônio.
Eu não posso dar para o Antônio o sapato do Antônio. Eu não posso dar para o Antônio o óculos dele, porque é dele, né? Então, ninguém dá dízimo, irmãos. Ninguém dá primícia. Por quê? Por quê? Porque é do Senhor. O primeiro filho é do Senhor. Os primeiros animais é do Senhor. A primeira colheita é do Senhor. Então, eles não estariam dando para Deus Jericó. Não, vamos conquistar Jericó e consagrar ao Senhor. Está escrito: portanto, ninguém poderá oferecer ao Senhor a primícia, pois já pertence a Ele. Amém? Honra o Senhor, Provérbios 3:9, com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, o primeiro fruto, e se encherão fartamente, olha a promessa, se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Olha aqui para mim. Quem aqui conhece a história do Adão e da Eva? Ou do Abel e do Caim? Quem conhece? Você já se perguntou, né? Por que Deus aceitou a oferta do Abel e rejeitou o Caim a sua oferta? Já viu isso? Por quê? A Bíblia diz assim, olha, aconteceu que no final de uns tempos trouxe caindo o fruto da terra uma oferta ao Senhor. Tem gente que diz assim, não, é porque Deus gosta de churrasco. E o Caim, ele era agricultor, então ele não curte muito fruta. Eu já ouvi isso, incrível, né? Não é isso. Não, porque o Abel derramou sangue e na fruta não tem sangue. Mas, irmão, o texto é muito claro. Aconteceu que no final de uns tempos trouxe caindo o fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deles. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Ok? Então veja bem, olha aqui para mim. Irmãos, isso aqui é muito sério. Como que é que o Caim pensava? Ele pensava assim, ó, rapaz, ganhei meu salário aqui, eu tenho essa conta para pagar, eu tenho mais essa prestação aqui, eu tenho um sonho, eu tenho um passeio, eu tenho isso, eu tenho aquilo. No final do tempo, rapaz, não sobrou nada para Deus. Sobrou aqui uma moedinha. É o cara que ele mantém com ele a parte que é do Senhor. Isso vai dar errado, vai ser igual o Acã, vai dar erro nesse negócio. O Abel não. O Abel é o seguinte, ele recebe o salário, a primícia é do Senhor. Imagina aqui, ó, eu vou te entregar aqui 10 notas de R$10, ok? Todo mundo recebeu? 10 notas de R$10. Quanto que é o dízimo disso? 10, né? 10, tá. E qual dessas notas é o dízimo? A primeira? Tá. E qual é a primeira? A mais nova? A mais nova. De manhã falaram que a que fica em cima. Não, irmão, sabe qual que é a primeira? A primeira é que você gasta. A primeira é a que você usa. Você recebeu o salário. Alguém me perguntou hoje de manhã, pastor, e como é que a gente faz? Eu recebo o salário na segunda-feira. Eu não venho para a igreja na segunda-feira. Irmão, você não conhece banco eletrônico? Né? Então, já faz a conta lá e manda para o Senhor a primícia. É do Senhor. Essa parte não é sua, você não pode nem olhar para ela, porque senão você vai ser tentado. Não é? Não, mas eu gosto, ele falou para mim, eu gosto de entregar lá. Então, beleza. Então, separa a primícia, guarda e não toca mais em nada. Quem está comigo aqui? Né? Tem até a história do pastor lá de Palmas, né? Que agora está em Araguaína. Hoje ele é pastor, né? Mas na época ele era um cobrador de ônibus muito, como diz o cearense, muito lascado, assim, né? Aí rapaz, foram lá cortar a luz do homem. E ele estava firme na igreja, andando com Jesus e tal. Aí ele ligou para o pastor Genildo na época, porque ele tentou falar comigo e eu não estava. Ele não conseguiu falar comigo. Ele ligou para o pastor Genildo, aconteceu isso, o cara está aqui para cortar a minha luz. E eu não estou conseguindo falar com o pastor Jackson. E eu tenho o dízimo no meu envelope. Eu posso usar o dízimo? Aí o pastor Genildo respondeu o que eu responderia. Ele falou, e por que você pergunta para mim? Esse dinheiro não é meu, é do Senhor, foi suficiente. Você tem que falar com Deus, o dinheiro é dele, o dízimo é dele, não é meu.
Nem o pastor Jacques pode responder essa pergunta, não é? Aí diz que ele já ia para orar. Não, tá bom, vou perguntar para o dono. Diz que ele nem perguntou, como é que eu vou fazer essa oração? Rapaz, eu sei que ele orou, Senhor, eu preciso pagar essa conta, eu não vou tocar no que é teu. Olha só, irmãos, essa aqui é a premissa do Senhor. Eu fico sem energia, mas eu não toco no sagrado. Quem está comigo aqui? Irmão, sabe o que aconteceu? Ele conta esse testemunho chorando, ele é chorão, pastor Ricardo. Ele conta esse testemunho que ele saiu da oração, ele levantou a oração, tocou o telefone da casa dele, naquela época, né? Lembra do telefone convencional? Aí diz que ele atendeu, era uma tia dele, de não sei quanto tempo. Meu filho, eu lembrei que eu estou devendo você, né? Diz que tinha 4 anos essa dívida. E nem ele lembrava. Ele disse, eu quero resolver isso hoje. Ele disse, não tem nenhum problema, pode resolver. Irmãos, ele recebeu o dinheiro. O cara falou assim, rapaz, eu vou cortar mais energias para ele. Eu vou cortar mais umas luzes para ali. Depois eu volto para cortar a tua. Naquele tempo, ele recebeu o pagamento. Ele aprendeu aquela lição. Irmão, não toque no sagrado. Olha, tem uma coisa que me indigna. Eu sei qual é o meu propósito. Porque eu aprendi com o Mike Murdock que uma das coisas que te indignam aponta para o teu propósito. Sabe uma coisa que me indigna? A miséria, a pobreza, a família passar necessidade. Irmão, pensa numa coisa que às vezes eu não durmo, de tanta raiva do diabo. Eu venho aqui para te libertar. Quem está me entendendo? Eu vim para te libertar, irmão. Não toque no sagrado. Não toque no sagrado. O dízimo é uma primícia do Senhor. Então o Abel, ele fala assim, rapaz, caiu na minha conta, primeiro é do Senhor. O Caim, depois eu resolvo isso. No final de uns tempos, ele traz para o Senhor, a coisa já quebrada. Quando você dá o dízimo, você está colocando Deus em primeiro lugar, você está agindo no princípio da fé, não é? Eu digo assim, que Deus foi com Abraão e falou assim, Abraão, me dá o teu filho. Irmão, Deus não esperou Abraão ter 10 filhos para pedir o dízimo, não é? Por que o Abraão pediu o Isaac? Porque era o primeiro. A primícia de quem é? É de Deus, a primícia do Senhor, irmãos. Deus pediu o primeiro e o Abraão entendeu, porque ele entendeu o princípio, ele já entendia o princípio. Ele sofreu, quase que ele morreu junto, mas ele sabia, o primeiro é do Senhor. Ele disse, Senhor, beleza, onde é que eu assino? Ele pegou o menino, subiu no monte, preparou tudo, ele já ia para cima do menino, e Deus disse, para, doido, para com isso, está tudo certo. Agora eu sei que tu temes a Deus, porque você não brinca com o que é meu. Tem alguém aqui? Então vamos lá, o que acontece quando eu entrego, consagro a primícia, o dízimo ao Senhor? Fala aí para mim, grita aí. Todo o resto é santificado. Irmão, o que é que você quer? Andar com 90% santificado ou com total 100% amaldiçoado? O Acan estava lá pensando que ele está bem na foto, né? O ouro está lá, a prata está lá, o que ele pegou está lá, mas está tudo amaldiçoado, irmão. Não vai dar certo. Quem está me entendendo? Amém? Tá. A segunda coisa aqui, vamos lá. A segunda coisa aqui. Quando nós entregamos as nossas primícias, os nossos dízimos, nós protegemos a unção da conquista. Qual que é a primeira coisa mesmo? Todo o resto será santificado. Qual que é a segunda coisa? Nós protegemos a unção da conquista. Vem, presta atenção. Olha o que diz aí Josué 6,19. Porém, toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor. Irão para o seu tesouro. Então, por que o pecado do Acã foi tão sério? Porque ele pegou na primícia. E quando ele pegou na primícia, preste bem atenção, quando ele tocou no que era do Senhor, a unção da conquista que eles estavam vivendo, aquele poder de conquistar com o qual eles conquistaram Jericó, tomou asas e voou. Eles perderam a unção da conquista. Deus tinha dito para eles, toda prata, todo ouro, utensílio de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Irmão, coloque uma coisa na sua cabeça. Tudo que Deus nos deu, Ele reservou uma parte para Ele. Quer ver? Tem uma frase que eu gosto muito, para a gente decorar essa frase. Deus deu o paraíso para Adão,
mas não deu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia em que Adão pegou o que Deus não deu, ele perdeu o que Deus deu, o paraíso. Vamos ler essa frase? Vamos ler essa frase assim. Eu falo uma parte e vocês falam outra, ok? Não. Eu falo uma parte e vocês repetem, bem forte. Deus deu o paraíso para Adão, mas não deu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia em que Adão pegou o que Deus não deu, ele perdeu o que Deus deu. Deus deu o paraíso, ele perdeu o paraíso. Então Deus te deu o teu salário, mas ele não te deu o dízimo. Quando você toca no dízimo, você perde. Você não vê? O salário entra num saquetel furado, não dá para nada. Já viu isso? Não é? Então, irmão, consagrado ou amaldiçoado? O que é o dízimo? Ele é consagrado a Deus, mas ele é amaldiçoado quando ele fica na nossa mão. Amém, queridos? É muito forte isso. Por que ele é amaldiçoado quando ele fica na nossa mão? Porque a Bíblia diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizendo que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então veja bem, quando eu fico com essa parte de Deus que não é minha, não é? Quando eu fico com essa parte, irmãos, eu estou com uma coisa roubada em casa. Já pensou? Já pensou? Imagina, você sai lá na sua garagem, aí tem um carro lá zerado. Pensa, uma SW4, 0 quilômetro. Você sabe que você não comprou. Você vai ficar feliz com isso? Vai ficar feliz? Não vai, porque você não comprou, tem alguma coisa errada. Não é? Você vai chamar a polícia. Você vai chamar a polícia porque é um roubo, isso pode dar problema para você. Quem está me entendendo? É isso que é o dízimo, irmão, na nossa mão. Amém, queridos? Muito forte isso, muito forte isso. Né? Agora olha lá, muita gente fala assim: não, pastor, o senhor está falando aí do Antigo Testamento. Mas deixa eu te falar uma coisa importante. Esse texto 3:8, Malaquias 3:8, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizendo que te roubamos nos dízimos e nas ofertas alçadas. Está em Malaquias 3:8. 2 versículos antes, Malaquias 3:6 diz assim: olha, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Israel, não sois consumidos. Então, diga assim: o Senhor não muda. Então, irmãos, essa história de Antigo Testamento, Deus não muda. Sabe, eu tenho vontade de perguntar: quando é que vocês acham que mudou esse princípio? Quando foi que mudou isso? Rapaz, eu estudo a minha Bíblia e eu não vejo um momento que isso mudou. Isso permanece até hoje. Porque Deus não muda. Porque veja bem, quer dizer que o que estava no Antigo Testamento não vale no Novo. É isso? Então agora, lá no Antigo Testamento tinha, não pode, não adulterarás. Agora no Novo pode adulterar. Lembra, lá no Antigo Testamento dizia assim mesmo: não matarás. Não matarás. Então agora no Novo está liberado. Eu posso matar. Irmão, só piorou a coisa, quer ver? Olha, a Bíblia dizia no Antigo Testamento: não adulterarás. Sabe o que é que diz no Novo? Sabe o que Jesus disse no Novo? Se alguém olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Já pensou? Ficou mais fácil ou ficou mais difícil? O que vocês acham? No Antigo Testamento dizia assim: olha, não matarás. Olha o que Jesus disse no Novo. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não matarás. Eu, porém, vos digo: aquele que se irá contra o seu irmão já cometeu assassinato. Ficou mais fácil ou ficou mais difícil? Deus mudou? Então agora ele aceita o adultério? Agora ele aceita o assassinato? Irmãos, por que Deus aceita tocar no que é sagrado? Deus não mudou. Quem está comigo aqui? Amém, queridos? Então isso é uma conversa, irmão, de Satanás para enganar você, para enganar a sua igreja. Uma coisa que eu acho muito interessante na Bíblia, quer ver? Olha, eu penso que isso vai te libertar aqui, não é, nesse segundo ponto. Olha o que diz aí Êxodo 13:12. Olha lá: separarás para o Senhor tudo que abrir a madre. Você já entendeu? Que nascer primeiro. Todo primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Então se nascesse um animal puro, não é, uma ovelha, um animal puro, porque tinha a lista lá dos animais puros e dos animais impuros. Se nascesse um animal puro, o primeiro de quem era? Então eles sacrificavam e ofereciam ao Senhor em holocausto. Matava e queimava. Mas todo o primogênito da jumenta resgatarás, olha só, ou remirás.
com um cordeiro, e se não o resgatares, cortar-lhes-á a cabeça. Mas todo primogênito do homem entre os filhos resgatarás. Então presta bem atenção. Se nascesse uma ovelha pura, um animal puro, o primeiro era do Senhor. Se nascesse o primeiro filho da jumenta, que era um animal impuro, ele não podia ser sacrificado ao Senhor, porque o Senhor não aceitava ele. O que é que tinha que fazer? Tinha que remir ele ou resgatar. Então pegava um animal puro e matava, sacrificava no lugar da jumenta. Quem está comigo aqui? Não é? E a criança também. Não vai sacrificar a criança o primeiro. Não pode sacrificar o humano na Bíblia. Não vai sacrificar. Ah, nasceu o primeiro. É do Senhor, tá? É do Senhor. Mas não vai matar o bichinho. Não. Mata um animal puro no lugar dele. Irmãos, isso que Jesus fez por nós. Isso que Deus fez por nós. Nós somos o jumento. Né? Nós somos o impuro que nascemos no pecado. Entende? Então o que foi que Deus fez? Ele pegou o primogênito dele, o puro dele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele sacrificou no nosso lugar. Esse é o princípio da primícia. Deus praticou isso. O que nos salvou da morte eterna é o princípio da primícia, o princípio do dízimo. Jesus é o dízimo de Deus, e por causa disso nós estamos vivos eternamente. Agora nós não vamos fazer isso com os nossos recursos para Deus, irmãos. Vocês estão me entendendo? Quem está me entendendo? Quem está conseguindo me acompanhar? Lá, quer ver uma coisa interessante? Olha só, olha aqui, olha que coisa interessante. É porque a nossa cabeça tem que mudar. Lá em Gênesis 47, fala que o povo do Egito estava 5 anos na seca. Eles chegaram com o faraó e disseram: nós estamos morrendo de fome e acabou o nosso dinheiro, o que é que nós vamos fazer? O faraó disse: vamos lá conversar com José. O José que decide. Eles foram com José e aí eles falaram: José, nós não temos mais dinheiro para comprar comida. José disse: fica tranquilo, me dê os animais de vocês em troca de comida. Então José sustentou eles por um ano, por mais um ano, em troca dos animais. Acabaram os animais, eles não tinham mais como comer. Eles vieram com José de novo. José disse: me dê as terras de vocês. E José sustentou eles por mais um tempo. Depois eles voltaram, acabou o dinheiro, acabou tudo, acabaram as terras dos animais, e a seca continua. O que é que a gente vai fazer? Eu vou comprar vocês em lugar de comida. E aí José escravizou todo mundo para o rei e deu comida para eles e sustentou eles. Olha só, agora de quem é a terra? Do rei. De quem são os animais? Do rei. De quem são as pessoas? Então o que eles plantarem naquela terra e colherem, de quem é? Quanto que é do rei? Tudo, irmãos. A terra é do rei, os animais são do rei, as pessoas são do rei, tudo. Mas aí o José vai lá em cadeia nacional, num comunicado de cadeia nacional, e diz: pessoal, uma novidade para vocês do rei. O rei mandou avisar uma coisa para vocês: vocês não vão ter que dar tudo para o rei. Aí eles: como? Não, o rei só está pedindo de vocês 20%. Ele disse assim que vocês podem ficar com 80%. Vocês podem plantar na terra dele, usar os animais dele, vocês podem usar os grãos dele, os escravos dele, que são vocês, e a colheita que seria tudo dele, ele vai dar 80% para vocês. Vocês só vão dar para ele 20%. Tem alguém aqui? Adivinha o que eles fizeram? Fizeram uma greve, irmãos. Fizeram uma greve e foram para a justiça. Isso é coisa do Antigo Testamento. É uma injustiça absurda o que o rei está fazendo. Foi isso que eles fizeram? Leia a sua Bíblia. Eles fizeram uma festa. Eles celebraram a redenção deles. O dízimo é a celebração da nossa redenção. Quando você traz o dízimo, você está dizendo: eu reconheço que eu era um escravo, miserável, condenado à morte eterna, e o Senhor me comprou com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. E aí, quando eu entrego 10% para ele, na verdade eu não estou entregando, eu estou ganhando dele 90%. Os egípcios celebraram, porque eles não pensaram assim: nós estamos dando 20%, eles pensaram: nós estamos ganhando 80%. Tem alguém me entendendo? O que acontece quando você entrega a primícia? Todo o resto será santificado. O que acontece quando você entrega a primícia? Você mantém a unção da conquista, você não perde a unção da conquista. Foi por isso então que o Acã
não é? Quando ele tocou no dízimo, eles perderam a unção da... Vamos terminar. A terceira coisa que acontece quando nós entregamos a primícia, o dízimo, o mal não vem sobre a nossa colheita. Olha o que diz aí Jeremias 2:3. Então Israel era consagrado ao Senhor, ele era a primícia da sua colheita. Israel é a primícia de Deus. Todos os que o devoravam se faziam culpados, o mal vinha sobre eles. Irmãos, e é impressionante, até hoje, você vê um paizinho daquele tamanho, no meio de um deserto, que é Israel, e um país que vende tecnologia de ponta para o mundo inteiro, um país que guerra e rumores de guerra desde quando a gente se entende por gente. Irmãos, e como que esse país consegue prosperar desse jeito? E o pior, como que o mundo árabe não consegue tomar posse de Israel? É impressionante. A gente está assistindo isso todos os dias. E quem ousa se levantar contra Israel, irmão, se lasca. Por quê? Porque Israel é a primícia. Quando nós tocamos na primícia, o mal vem sobre ele. Então vamos lá. Essa semana eu estou lendo Gênesis, e eu li ali quando o faraó, né? O faraó, ele começa a perseguir Israel, ele não quer libertar Israel, aquela coisa lá. E aí Deus fala assim para ele: olha, se você não libertar Israel, que é o meu primogênito, eu vou matar o seu primogênito. Quem já leu isso? Né? Por que isso? Porque o primogênito do faraó pertence a Deus, todo primogênito pertence a Deus. E aí Deus deu muitas chances para o faraó. Mandava uma praga, ele não se arrependia, mandava outra, ele não se arrependia, não é? Finalmente, Deus disse: sai da frente, Moisés, eu vou resolver com ele. Por que o mal veio sobre o faraó? Por que o mal veio sobre os primogênitos do faraó? Porque ele tocou no primogênito de Deus. Isso aqui é muito sério, irmãos, é muito sério. Amém? Então eu quero só terminando a nossa história, fechando a nossa história do Acã, porque vamos lá, então, para terminar ali, fala que o Josué reuniu o povo, porque Deus falou assim: Josué, para de orar, lembra? Resolve a coisa roubada. Tem uma coisa roubada aí que está travando toda a igreja, que está travando todo o povo. Vocês estão perdendo as batalhas, porque essa coisa roubada está no meio de vocês. Quem está comigo aqui? Aí beleza, ele reúne todo Israel, e aí Deus fala assim, Deus fala para o Josué: Josué, alguém roubou, e você vai dar uma chance para todo mundo agora, para essa pessoa se confessar, para ela admitir que ela roubou. Aí o Josué fala assim: pessoal, nós estamos perdendo as nossas batalhas, porque nós estamos ficando com a primícia, com o dízimo. Olha só, coisa séria. E aí o Acã está lá escondidinho, né? Ele está lá escondidinho. Não vão me descobrir aqui no meio dessa multidão de jeito nenhum. O Josué dá uma chance. Quem foi? Porque o Senhor quer perdoar agora. O Senhor quer consertar isso aqui. Quem foi? Irmão, ninguém levantou a mão. Bacana. Garantido que ninguém vai me achar. Tá bom. Beleza. No outro dia, outra reunião. Deus falou com Josué, e Josué disse: pessoal, o ladrão tratou assim o cara. O ladrão está na tribo de Judá. Eu imagino que naquela hora deu um friozinho assim na barriga do Acã. Mas depois logo passou, irmão, porque é assim, o avarento, ele fica se convencendo. Não tenho dinheiro, não, vou cortar minha luz. Não, vai faltar para mim. Rapaz, não interessa, não é seu. Não é seu. Seja fiel. Quem está me entendendo? Aí o Acã fala assim, ó: ai, será? Não, ele chutou. Ele tinha 12 chances, ele acertou Judá. Ele não. Aí beleza, aí o Josué: pessoal, está na tribo de Judá, todo mundo pode ir embora, fica só a tribo de Judá aqui. Aí o Josué pergunta: e aí, quem foi? Bacana lá, cara de ladrão, né? Não, tá bom, o Josué foi embora, orou, Deus falou com ele: volta lá, o ladrão está na família do fulano de tal, uma família, 100 pessoas, filhos, netos, tios, primo, 100 pessoas. Josué reuniu a tribo de Judá e disse: pessoal, Deus falou comigo essa noite, o ladrão
está na família do fulano de tal. Vocês estão percebendo a graça de Deus? A Bíblia diz, né, o apóstolo Paulo ensina que a bondade de Deus é para nos conduzir ao arrependimento. O que está passando na cabeça do Acã? Rapaz, eu peguei mesmo, e não aconteceu foi nada comigo. Eu não dou dízimo mesmo, e está dando tudo certo. A questão é até quando? Sabe aquele papo do Sansão? Rapaz, eu estou aqui dormindo com a prostituta e não pega nada para mim. Eu estou dormindo com a prostituta e saio e arranco o portão da cidade, subo no monte. Eu sou o cara mesmo. Eu tenho a unção de Deus e não estou nem aí. Até quando? Até quando? Até quando? Uma hora chega uma Dalila na vida do cara. Quem está comigo? Aí chega lá o Josué. Está lá a família do cara, 100 pessoas, e um cara de pau do Acã acha que não vai acontecer nada com ele. Está lá, quietinho. E Josué não adivinha, e Deus não denunciou. Olha como que Deus é bom. Deus não denunciou o cara. Pessoal, quem foi? Ninguém. Josué vai embora. Naquela noite Deus fala com Josué: Josué, o ladrão está na casa do fulano de tal. Uma casa, irmãos, é pai, mãe e filhos. Quem está me entendendo? Ou seja, 10 pessoas. Chega o Josué com aquela família lá de 100 pessoas. Pessoal, Deus falou comigo, o ladrão está na casa do fulano de tal. Não era hora do cara se jogar no chão, com o rosto em terra, rasgar as vestes e dizer: fui eu, Senhor, eu pequei contra o Senhor. O Senhor disse para eu não tocar no que era sagrado e eu peguei. Perdoa a minha cara de pau. Não, mas ele não fez isso. Ele continuou achando que Deus não ia revelar. O Josué disse: aí, quem foi, pessoal? Só tem nós 11 aqui, né? Quem foi? Ele não falou. Josué foi embora para casa, beleza. Foi orar e Deus falou para o Josué: foi o Acã. Eu tive toda a misericórdia dele. E aí Deus falou passo a passo. O que é que ele ia fazer? Senhor, o que é que eu faço com ele? E Deus disse: o passo a passo. No outro dia está lá o Acã. Pensa como se nada tivesse acontecido, irmão. Pensa nesse crente miserável. Quem está comigo? Pensa nesse crente miserável. Ele ainda entra cantando: glória, aleluia. Entra falando em línguas, o miserável. Entende o que eu estou falando? Aí o Josué diz: Acã, foi você, cara. Não estou te perguntando não, Deus falou. Vem para cá, aqui no meio. Reúne todo Israel. Venha para cá, traz sua família. Sabe, o que me dói nessa história é o preço que as crianças pagaram. Mulher, filho, né? O cara está lá com a vida financeira bagunçada, tocando no que é sagrado e bagunçando toda a casa dele, sabe, tumultuando toda a família dele. Os inocentes que não podem decidir, aquelas crianças que não podem decidir, vão junto no rolo, não é? Vão junto no rolo. Aí, irmãos, o Josué traz todo mundo, e aí eles sobem todo mundo, a Bíblia diz, para o vale de Acor. Ou descem, né, para o vale de Acor, que significa vale da tribulação. Ficou conhecido como vale da tribulação. Colocaram o Acã ali, com a sua família, com seus filhos, com tudo que ele roubou, com seus animais, com tudo que ele possuía, e oraram por ele, não foi, irmãos? O que é que eles fizeram pelo Acã? Eles apedrejaram ele, até a morte. E tudo que ele roubou ficou enterrado junto com ele. Então, isso é muito sério, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que é que me dói em tudo isso? É que Deus não mudou, irmãos. Sabe, o Satanás tem pintado um Deus que oscila, né? Porque a Bíblia diz em Tiago o seguinte: tudo que é bom vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Mas tem se pintado um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento. O Deus do Novo Testamento é muito. Rapaz, pode pecar à vontade, porque ele não faz nada. Mas quando eu leio a minha Bíblia no Novo Testamento, eu particularmente acho mais difícil, sinceramente, não olhar para uma mulher com intenção impura do que não adulterar. Eu acho muito mais difícil, não sei vocês, né? Não ficar com ódio de uma pessoa e guardar um ressentimento contra ela, do que não matar uma pessoa.
Então, para mim, o Novo Testamento só pioraram as coisas, no sentido de... Vocês estão me entendendo? Quem está comigo aqui? Irmão, hoje é dia de concerto. Eu não fico pregando isso. Vocês não me veem pregando isso. Se você está nos visitando hoje, irmão, você veio num dia, puxa vida, que era um dia de concerto da casa. Eu até te peço perdão, né? Porque é um dia de alinhamento, não é? É um dia de alinhamento, mas é porque eu tô tão assim, impressionado, irmãos. Impressionado com a infidelidade dos crentes. Eu estou chocado. Eu estou falando para vocês. Aí eu digo, não. E aí o Espírito Santo fala assim, não, filho, o problema é que não se ensina sobre isso. Satanás está calando os pastores para não ensinar sobre isso. E aí a igreja está ficando cada vez mais enrolada financeiramente. Eu vim aqui para desenrolar vocês. Lembra do Elias com a viúva de Serepta? Ele chega lá com a viúva. Deus já tinha falado com a viúva, porque Deus falou assim para Elias: Elias, eu falei com uma viúva para te sustentar. Deus não falou com a viúva para dar um pouquinho de bolo para ele, de comida para ele. Leia a sua Bíblia. Deus falou assim: Elias, eu falei com uma viúva lá em Serepta, ela vai te sustentar o tempo que você passar lá. Vai passar lá. Aí ele chega na casa da viúva. A viúva está passando fome, irmãos. Ela está pegando um pouquinho de graveto para fazer o último bolinho de chuva dela. Lembra do bolinho de chuva? Né? Que era aquele bolinho de trigo com água e açúcar. Coitada, ela não tinha nem açúcar. Aí o Elias vai lá, aí Deus fala assim: é essa, pensa, irmão, o desespero desse missionário. É essa aí que vai te sustentar. Senhor, como assim? É essa que vai te sustentar. Aí o que é que o profeta fala com ela? Oi, tudo bem? Tudo. Pode me dar um pouco de água? Para ver o jeito dela, ela diz: posso? E dá um pouco de água para ele. Você pode também me dar um pedacinho desse bolinho? Aí ela fala assim: olha, profeta, eu até gostaria, porque você é um homem de Deus, eu até te daria, mas eu não tenho. Tudo que eu tenho é para mim e para o meu filho. E é o último bolinho que a gente vai comer para esperar a morte chegar. Aí o Elias se encheu do Espírito Santo. Olha para mim. Aí o Elias falou assim: eis que te digo, faz o que tu disseste, mas o primeiro bolinho tu vai dar para mim, a primícia. Quem está me entendendo? Nós vamos resolver essa parada do Satanás agora. Nós vamos restaurar a unção da conquista agora. Nós vamos tirar o mal da sua casa agora. Nós vamos colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida agora. Os 3 pontos. Agora que eu resolvo sua vida financeira. E a doida foi lá e fez um bolinho para o profeta. E ela trouxe o bolinho. Eu imagino, irmãos, eu vou perguntar isso para ele. Pensa numa das 1000 perguntas que eu tenho. Uma delas é: pastor Elias, o senhor comeu aquele bolinho chorando, não foi? Porque pensa, irmãos, ele comendo e aquele menino barrigudo, olhando para ele, com tanta fome, chega, ele babava. E o profeta comendo aquele bolinho. Eu penso que o Elias chorava junto com eles. Vocês estão comigo? Mas quando ele terminou de comer, o Elias disse: pode voltar lá e fazer mais para todo mundo. Irmãos, a Bíblia diz que nunca mais faltou farinha e nem azeite naquela casa. Ela foi uma comerciante poderosa naquela cidade, porque o problema da miséria foi arrancado de lá. E sabe, irmãos, é esse meu sono, é arrancar esse espírito miserável da miséria do meio da igreja, o espírito da escassez. Não, irmão, nós fomos feitos, a Bíblia diz, para comer o melhor dessa terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Eu não estou comendo, então você tem que comer. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e obedeceres, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Você vai ser perseguido pelas bênçãos. É isso que tem que acontecer na nossa vida, irmãos. Foi por isso que a Priscila viu o vozinho dela sempre com dinheirinho. Sabe, ela parece o pão da multiplicação. Vovô, dinheirinho, 50. E aí nem ele sabia que ele tinha. Ele tinha a mão no bolso, tinha mais uma. O pãozinho da multiplicação. Por que aquele pão lá multiplicou? Porque aquele menino entregou para Jesus primeiro. Todo mundo passando fome, mas ele entregou para Jesus primeiro. Esse é o princípio da primícia. Que Jesus
Jesus. Recebe primeiro, é meu agora. Eu tenho 5 pães e 2 peixes, é tudo meu. Eu posso comer sozinho. Mas agora, irmãos, vem o poder da conquista, porque alguém restaurou o princípio da premissa. Irmãos, eu estou aqui para você restaurar isso na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Tá, eu vou chamar agora aqui na frente o Acan, não, brincadeira. O irmão chega, quase morreu. Eu não vou fazer isso, não. Mas eu vou te dar uma oportunidade. Eu não vou fazer como Josué. Ninguém vai nem saber. Eu vou chamar aqui primeiro, né? Claro que vai vir todo mundo junto, mas eu vou chamar os dizimistas. Você que é um dizimista fiel, você que é o culpado de nós estarmos onde nós estamos, de nós chegarmos onde nós chegamos, não é? Ah, tá, é verdade. Vai se preparando aí, tá? Olha aí. Segunda pessoa que eu vou chamar você que tomou uma decisão hoje, rapaz. Eu vou resolver esse problema. Eu vou me livrar da coisa roubada. Eu vou me tornar um dizimista fiel a partir de hoje. Chega de miséria na minha vida. Eu vou chamar o terceiro tipo de pessoa. Eu já fui um dizimista, não é? Mas eu deixei de ser. Eu quero restaurar isso, não é? Sabe, ou então aquele que é dizimista assim, não, eu sou dizimista. Aí vê o dízimo dele lá, todo mês ele dá R$10 de dízimo. Aí eu estou orando assim, Senhor, revela esse mistério, como que esse homem vive com 100 conto. Na verdade, sabia que na verdade isso é a pior coisa do mundo. Esse é o dízimo do Ananias e Safira, sabia, pastor Antônio? Que disse assim para o Pedro, não, eu vendi aquele terreno por tanto. Mentiroso. Além de ser avarento, é mentiroso. Então o cara está lá declarando, ele está dizendo assim mesmo, não, está aqui, eu estou dando meu dízimo, é R$100, mentiroso, você não ganha 1.000, porque se você estivesse ganhando 1.000, você estava morrendo de fome, e você não teria o padrão que você tem. Quem está a fim de me pegar lá fora? Amém? Vamos chamar então a Mari aqui, vem cá, a Mari nossa instrutora do CRAU, depois eu vou chamar você.